Olá pessoal, bem-vindo ao canal. Eu me chamo Massivaldo e esse é um vídeo que vamos estar mostrando para vocês da planilha de assistência técnica. É uma planilha de ordem de serviço, é uma planilha avançada, ela tem códigos VBA, que são códigos que dão a condição da planilha fazer cadastro como se fosse um sistema, tá? Então ela vai poder fazer cadastro dentro do próprio Excel, você vai poder fazer o cadastro, fazer consulta, buscar esses dados no sistema pelo código de ordem de serviço, ou seja, é uma planilha que tem uma inteligência através desses códigos em VBA e vai poder te ajudar em qualquer tipo de serviço que você prestar aí para o seu cliente, tá? Trazendo aqui já na tela inicial, porque esse vídeo é um vídeo curto, a gente vai estar fazendo esse vídeo aqui para mostrar como funciona o cadastro, a consulta, a exclusão de dados e alteração de dados. Ela tem uma opção aqui na parte de cima da logomarca, você pode colocar a sua logomarca aqui, tá? Desde que sua logomarca seja pequena, abaixo de 2 megas, porque quanto maior a sua imagem, o tamanho da sua imagem, é o tamanho que vai ser acrescentado no tamanho da planilha, tá? E se sua planilha, por exemplo, ela tem aqui 1 mega de tamanho, bem pequeno, né? 1 mega, 800 KB. Se você colocar aqui uma imagem que tenha 3, 4 megas, isso vai somar com o tamanho da planilha. Então, eu peço aí que vocês coloquem sempre um tamanho menor da sua imagem. Como é um espaço pequeno, ó, retangular, você pode colocar uma imagem pequena aqui, tá? E você não vai ter essa questão, do problema relacionado à sua imagem. Basta clicar aqui, ó, para você, se você quiser colocar a sua imagem pelos botões, basta colocar aqui, ó, clicar em inserir, buscar essa imagem no seu computador, depois clicar em abrir, né, e você vai colocar a imagem aqui sem problema algum, tá? Se for para remover, você vai clicar nesse botão aqui, ó, remover logomarca, e essa imagem que está aqui vai ser removida. Eu deixei isso aqui só para teste, tá bom? Aqui você vai colocar o nome da empresa, o CNPJ da sua empresa, no caso aqui. Eu vou até dar um delete aqui para mostrar para vocês, ó. Vai colocar um número aqui fictício. Estou colocando um número fictício só para demonstrar, tá? A data da ordem de serviço, que é quando você pegou o serviço do cliente, tá? O número da ordem de serviço. Aqui também você vai colocar os dados telefônicos aí da sua empresa, certo? Mais embaixo vai ter a opção de você colocar o nome do cliente, o CPF, o CNPJ desse cliente, a rua, né, o bairro, o telefone, a UF, né, a descrição, o modelo, no caso aí do equipamento, da peça, tá? Você pode falar assim, mas Valdo, posso usar isso para conserto de celular? Você vai poder usar sem problema. Para conserto de ar-condicionado, máquina de lavar, TV, rádio, né? Qualquer tipo de equipamento que você possa aí, você está prestando serviço, você dá você presta esse serviço para o cliente, você é um terceirizado, ok? Ou uma marca já consolidada no mercado e você dá assistência técnica, né? De forma oficial por essa marca, você vai poder usar essa ordem de serviço sem problema, tá bom? Qualquer coisa você pode me consultar aqui nos comentários, pode falar comigo e você vai poder tirar mais dúvidas se você quiser. Bom, nesse controle, apenas para sair já dessa parte aqui, já vim para a parte de cadastro, aqui em cima ó, são os dados que você vai colocar da sua empresa. Esses dados permanecem, esses dados quando eu falo nome, endereço, bairro, CEP, CNPJ e o número de telefone, tá? A sua logomarca aqui. Então, todos esses dados vão sair na sua ordem de serviço. Então, esses dados se cadastram apenas uma vez, você não precisa estar cadastrando de novo, ok? Quando se refere aqui ao número da ordem de serviço, cada serviço, cada prestação de serviço que você fizer para o cliente vai ter o seu número. Então, aqui eu coloquei o número 1, que é o início, tá bom? Aqui eu vou dar um F2 e vou dizer que a data desse serviço está começando agora. Eu vou dizer que hoje é 16, né? Dia 16. Eu vou colocar aqui uma barra da data, coloco aqui o mês e coloco aqui o ano, ok? Eu posso dar um tab aqui, ó, teclado ou um enter e ele vai para o próximo campo, tá? Aqui eu coloquei relacionado
a descrição desta peça, apenas demonstrando aqui, tá? E aqui eu posso colocar aqui descrito a peça, quando for fazer o serviço, ou eu posso já vir para cá, pessoal, ó, produto, por exemplo, peça teste. Nesse caso, o envolvimento relacionado a esse item que está aqui, eu vou dizer que eu fiz esse serviço, ó, trocando essas duas peças. Mas se você vê que você quer colocar aqui em cima, por exemplo, ó, houve troca de duas peças. Você vai poder colocar aqui, ó, houve troca de duas peças, tá? Aqui embaixo, você vai discriminar quais são essas peças. Aqui ele tem um produto, a identificação, você vai colocar, se você tiver alguma identificação de número, alguma coisa assim. A descrição técnica dessa peça, tá? Você vai colocar aqui também, se você quiser, senão você pode colocar um X. A o N, se ela é uma peça, se ela é uma unidade, tá? Você pode colocar aqui, eu vou colocar peça, ó. Vou dar um tab, vou ficar aqui embaixo, colocar peça também. Pronto, a quantidade, quantas peças foram trocadas? Aqui no meu caso, duas. Aqui no meu caso, uma. O valor unitário dessa peça foi R$10. Ele já soma automaticamente, ó. Se eu colocar aqui 0, se eu colocar aqui 10, ó, automaticamente a planilha vai fazer essa soma para mim. Mesma coisa aqui do 150, tá? E aqui embaixo uma observação. E quem foi o técnico que atendeu? Eu vou colocar aqui técnico teste. Isso aqui eu estou fazendo um cadastro. Aqui deu o total do orçamento, né? R$70. Eu já estou fazendo esse serviço para o cliente. Aqui, se eu quiser dar um desconto, eu vou colocar um desconto de R$25. Então, esse serviço ficou aqui R$145. Digamos que essa ordem de serviço que eu estou fazendo, eu já estou entregando no mesmo dia, tá? Então, eu estou colocando aqui, ó, 16/5/2026. Vou dar um Enter. Ó, observe que agora ele vai para o vencimento da garantia. Agora eu vou dar uma garantia para esse cliente. Eu vou dizer que essa garantia ela é de 30 dias. Então, eu vou colocar aqui 16/6/2026. Vou dar um Enter. Ó, observe que agora ele foi automaticamente calculou a data do vencimento e colocou aqui 31. Eu botei 16, né? Era para eu ter colocado até 15, né? Eu vou dar um F2, vou vir para cá, ó, coloco 15. Só para garantir aqui que é 30 dias para o vencimento. Então, toda vez que eu abrir essa planilha, quando ele for fazer uma consulta, porque aqui já tem uma fórmula, tá? Automática. Então, toda vez que eu for fazer uma consulta e abrir a planilha, quando eu consultar essa ordem de serviço para esse cliente, vai aparecer aqui os dias recorrentes. Então, se eu for consultar amanhã, já vai ser 29 dias e assim por diante. Se eu for consultar daqui a 2 dias, vai ser 28 dias. Isso é de forma automática, tá? Porque ele já vai fazer a sincronização da data com a data real que você está ali no seu dia, e ele vai dar aqui os dias vão se passando, ele vai dar aqui o dia, os dias que faltam para vencer a garantia. Então, um controle muito avançado, controle que a gente desenvolveu, tá? A gente dá todo o suporte relacionado a esse controle. Você vai poder ter aí o nosso suporte tanto após a compra, após a compra, como também se você quiser um suporte mais, vamos dizer assim, mais específico, tá? O valor dessa planilha aqui, eu já vou até adiantar, é um valor único, ok? Porém, nós temos suportes que são tanto da garantia depois da compra, geralmente de 30 a 90 dias, como temos também um suporte que a gente oferece para o cliente, que seria o suporte anual ou semestral. Mas aí você pode ver com a gente os detalhes sem problema nenhum, tá? Aqui embaixo, em opções gerais, temos a opção aqui que é dada para o cliente, tá? Você pode falar assim, mas Sivaldo, eu tenho umas outras condições, eu poderia fazer umas mudanças aqui. Você pode fazer as mudanças que você quiser, dentro da norma, dentro do que o cliente realmente tem o direito dele, como consumidor. Você vai poder fazer as mudanças aqui e fazer a edição sem problema nenhum, tá? Quando a gente vende essa planilha, a gente manda, se você quiser, o acesso das guias, para que você possa fazer as edições que você precisa, ok? Como é que a gente faz a gravação aqui da ordem de serviço? Vai clicar aqui no botão gravar. Ele vai fazer a gravação automática já, tá? E aqui ele vai dizer, ó, OS cadastrada com sucesso, deseja imprimir agora? Se você já tem uma impressora configurada no seu computador, basta você clicar em sim. Se você não tiver, você clica em não e você pode gerar aqui um PDF. Como é que você pode gerar esse PDF para mandar para o cliente pelo WhatsApp ou mandar um e-mail já com PDF? Basta você vir aqui em arquivo,
você vai vir aqui em salvar como, você vai na pasta, por exemplo, aqui pasta documentos, e você vai colocar aqui, ó, a opção de PDF. Então você vai salvar aquela parte que a gente preencheu todinha em PDF, tá bom? Mas antes você vai ter que consultar a sua ordem de serviço, porque a gente gravou, ele apaga os dados do formulário, pode ter tomado um susto aí, ou seja, pagou tudo, né? Você pode estar vendo isso pela primeira vez, mas ele gravou na própria planilha. Então a parte boa dessa planilha é que essa ordem de serviço funciona como um formulário, igual como a gente faz com o programa, tá? Então ela grava os dados, a gente pode consultar posteriormente, né, esses dados e aí conferir relacionado àquele serviço que foi prestado para o cliente e depois a gente pode mandar esse arquivo para o cliente se a gente quiser. Não a planilha em si, mas o PDF dessa planilha, como eu mostrei para vocês ainda agora, tá? Como é que a gente faz uma consulta aqui? Basta vir aqui, ó, no número, observe que a gente cadastrou o número 1. A gente vai colocar ele aqui, ó, número 1, vai dar um Enter. E aqui embaixo, ó, onde tem os botões aqui, tem um chamado consultar ordem de serviço. Eu vou clicar aqui, ó, e ele vai fazer a consulta. Observe que ele traz todos os dados que a gente cadastrou e ele traz aqui, ó, as informações que foram lançadas aqui na parte de baixo, tudo direitinho, tá vendo? Para que a gente possa fazer aqui a impressão, tá? Lembra que eu falei sobre imprimir agora ou não? Que o sistema dá essa opção. Vai poder vir aqui em arquivo, vai poder vir aqui em imprimir. Observe que a folha é um formato de papel A4, tá? E ele está no formato retrato. Então você vai poder imprimir normalmente essa ordem de serviço, se você quiser já mandar aí diretamente para o cliente. E o cliente ele vai receber essa ordem de serviço em mãos, tá? E se você quiser fazer aquela questão que eu disse do PDF, basta vir aqui em salvar como. No caso, você vai escolher a parte que você quiser e aqui você vai salvar ela como PDF, ó, como PDF, tá? Já tem alguns arquivos aqui, você vai poder salvar e essa planilha vai ser salva normalmente como PDF, basta você ir no arquivo, você vai puxar para o WhatsApp, né? Ou mandar por e-mail, como qualquer arquivo que você anexa, sem problema nenhum, ok? Como é que a gente faz uma alteração nessa planilha? Percebe que a gente já fez a consulta aqui. Basta a gente vir aqui agora, eu quero mudar alguma coisa, ou esqueci alguma situação, por exemplo, o CPF do cliente era 2 e não 1. Então, feito isso, eu dou um Enter. E aqui, ó, eu vou clicar em alterar. Tá vendo esse botão azul aqui? Alterar de serviço, ó. Eu vou clicar. Ele faz a alteração para mim. Eu vou dar um OK. Depois eu vou fazer aqui a consulta para ver se realmente a alteração foi feita. Ó. De novo, nesse botão acima do azul, consultar de serviço. Observe que a alteração realmente foi realizada. O CPF CNPJ alterou para 2. Aqui serve para qualquer campo que você tiver aqui fazendo uma consulta. Tá bom? Como é que eu faço uma consulta também pelo cliente de outra maneira, de outra forma? Por exemplo, quero fazer uma consulta em alguma tela. Tem um formulário aqui, ó, o terceiro botão chamado Abrir formulário de pesquisa. Você vai clicar nesse botão, ele vai abrir essa telinha, tá vendo? E você aqui vai colocar o nome do cliente, por exemplo. Eu vou colocar aqui o nome desse cliente, ó, cliente teste. E vou dar aqui um consultar. Observe que todos os dados são mostrados aqui para mim e eu posso verificar a quantidade relacionada a esse cliente. Ó. Observe que é 1 de 1, ou seja, só tem um cliente cadastrado com esse nome e o retorno dos dados estão aqui para mim, os valores relacionados à cliente aqui para mim, o responsável técnico, ou seja, ele mostra uma telinha menor que eu posso também fazer uma consulta quando tiver muitos dados já cadastrados nesse sistema, tá bom? Como é que eu faço a exclusão relacionado aos dados que eu cadastrei? A mesma situação, faço a consulta pelo número, vou vir aqui ó, nesse botão que está escrito excluir ordem de serviço, vou dar um clique, ele vai perguntar se eu quero excluir ou não. Se eu disser sim, todos esses dados que eu já lancei vão ser cadastrados, tá? E por final aqui, pessoal, ó, não foi cadastrado que eu disse não, tá? Eu vou limpar os dados e eu quero fazer uma nova ordem de serviço, mas para o mesmo cliente. Então, como vai funcionar isso? Eu faço a consulta, coloco aqui o número que eu já prestei serviço para ele, de uma ordem de serviço antiga, clique em consultar, os dados são retornados para a tela, e agora basta eu mudar o número aqui, ó. Vou colocar o número 2, tá? E aqui eu vou mudar a situação. Por exemplo, se já passou-se um ano e o cliente está trazendo o mesmo produto, houve um outro problema, né? Passou a garantia,
e precisou de uma outra peça, basta eu vir aqui, fazer a mudança. Então eu vou trazer aqui, ó, como se fosse uma outra peça. Ó, eu vou dizer aqui que essa peça agora ela custa R$ 40. É uma outra peça, não aquelas que eu prestei o serviço. E eu vou dizer aqui que custou aqui R$ 80 no total, né? Eu vou fazer o cadastro. Observe que se eu for fazer o cadastro aqui com o número anterior, eu vou até colocar o número aqui, ó, anterior. Vou tentar gravar essa ordem de serviço. Ele diz que já existe uma ordem de serviço cadastrada com este número. O sistema vai disponibilizar um número para cadastro. Isso aqui é uma função que essa planilha tem. E quando eu tento cadastrar com um número que já existe, ele vai bloquear, porque ele não vai permitir a duplicidade, mas ele disponibiliza para mim um número já em sequência. Então eu vou clicar aqui em OK. Observe que ele vai colocar o número 2 já para mim, ó, de forma automática, tá? E aí sim eu vou poder fazer a gravação. Ó. Fiz a gravação, vou dar um não aqui só porque eu não quero buscar agora. Observe que eu já tenho aqui o cliente com cadastro 1 e o cliente também com ordem de serviço cadastro 2. Se eu vir aqui na tela de formulário de pesquisa e colocar o mesmo cliente, ó, cliente teste, fizer uma consulta, observe que agora tem aqui o cliente com o cadastro 1 e tem um cliente com o cadastro 2. Se eu fizer isso aqui, ó, se eu fizer isso aqui, ó, observe, ó, eu estou fazendo aqui uma navegação pela setinha. Aqui é o cliente 1, aquele cadastro, né, que eu fiz, o primeiro. E aqui, ó, é o cliente 2. Eu deixei o mesmo, eu deixei os mesmos dados, né? E eu acabei deixando um desconto aqui, por isso que apareceu esse desconto, tá? Então, eu posso aproveitar os dados nessa planilha e fazer novo cadastro sem problema nenhum, tá, pessoal? E agora, só para terminar essa parte, eu tenho uma telinha chamada tela de cliente. Essa tela de cliente é só porque tem uma carteira de dados dos clientes que eu já tenho prestado serviço. E aqui eu posso preencher esses dados normalmente desses clientes e depois eu posso fazer aqui a conferência, ó, indo para a lista de clientes. Observe que aqui em cima tem a tela de cliente e aqui embaixo tem a tela lista de clientes. Se eu clicar aqui, ele vai trazer a tela da lista dos clientes que eu tenho e eu vou poder aproveitar esses dados para também fazer uma nova ordem de serviço. Eu posso vir para cá, tá? Eu posso pegar esses dados aqui, ó, o cliente, acho que foi o número 1, né, que a gente consultou aqui agora. E esses são os dados do cliente, ó, Paulo João, por exemplo. E eu venho aqui, ó, aproveitar esses dados para uma nova ordem de serviço. Posso clicar aqui, clicar em sim, e esses dados são trazidos para cá. Isso se eu cadastrar um cliente dessa forma, tá bom? Mas eu posso fazer como eu mostrei para vocês. Eu já posso cadastrar a ordem de serviço todinha e aí aproveitar esses dados para fazer uma nova ordem de serviço mais completa, porque aí eu já vou ter os dados do cliente de uma forma mais completa lançada aqui no sistema, tá? Eu só estou mostrando essa tela aqui porque você pode estar observando aqui essa parte do lado direito e você vê, ó, tem uma tela de cliente ali, mas ele não falou. Então, essa é a situação, tá? No finalzinho temos aqui um comprovante chamado gerar comprovante. É justamente o comprovante da ordem de serviço. Você prestou um serviço para um cliente, vou vir aqui, ó, vou fazer a consulta do número 1 de novo. Você prestou serviço para um cliente, tá? E aí você quer gerar o comprovante. Você clica aqui, ó, nesse botão gerar comprovante. Ele vai trazer os dados para cá, aquelas mesmas condições, e você vai poder imprimir esse comprovante e passar para o cliente. Você vai poder visualizar aqui, ó, e poder passar para o cliente normalmente esse comprovante do serviço realizado. A única diferença é que você vai ter que colocar aqui os dados da empresa, vai ficar também permanente, vai ser os dados que você vai cadastrar apenas uma vez. Depois disso, o restante do sistema vai atrás, ó, nome do cliente, rua, o CPF, a cidade, tá vendo? O número da ordem de serviço, a data da proposta, a data da entrega, tá vendo? O equipamento, o modelo, tudo que foi cadastrado lá vai estar aqui. Observe, ó, houve troca de peças, tá? Então ele traz um comprovante relacionado ao serviço que foi prestado para aquele cliente. Bom, esse é o fim do nosso vídeo de ordem de serviço de assistência, né? Assistência técnica. Eu espero que vocês tenham gostado da planilha. A gente também aceita sugestões, tá, pessoal? A gente fez a planilha aqui, mas às vezes o cliente pede para colocar uma sugestão, pede se pode fazer alteração. A gente está aqui a todo ouvido para ouvir vocês e poder fazer uma
apresentar um melhor atendimento, dar um melhor atendimento relacionado às planilhas que a gente desenvolve, tá bom? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Qualquer coisa é só nos contactar, a gente vai estar aqui à disposição. Talvez não na hora a gente possa responder vocês por algum trabalho, alguma tarefa que a gente esteja fazendo, mas assim que possível a gente vai dar um retorno para que possa ajudar vocês com a planilha, tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.